Olá, mulherada! Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso. Desde já abre a câmera, sejam bem-vindas, meninas. A Olá. Cauane aqui, ó, rapidinho largou o celular. Não Não tava nem prestando atenção no que eu tava falando. Começou, amiga. Não, tu falou, olá, sejam muito bem-vindas a mais um Pod Nosso. Tu não pode falar da Cauane, que a senhora é a rainha do É. celular. Eu fico olhando Meu o Deus, Pod gente, Nosso não e digo, vamos começar gente... brigando, faz porque eu tempo que a gente se ama. é 3 horas falando aqui e o mundo caindo lá atrás. Você acha que sim. Hoje eu tô Não? sem porque pegaram meu Eu celular. acho que isso diz muito sobre a vida da mulher. A gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, Isso tem que que eu tá ia puxar esse resolvendo. gancho aí. Tudo isso era para O Introduzir o marketing. assunto. É o marketing polêmico, E gera com uma isso a gente polêmica introduz inicial. o assunto, né? É. Não, a gente pode introduzir o assunto. Podemos. Hoje, gente, nós vamos falar sobre algo assim, ó, delicado, tá? Diga. Um Bem assuntão, delicado. como diz ela. Assuntão, A gente. gente só tem assuntão aqui. Não, é sério. É um assunto muito legal, porque tem muita gente que entra num drama profundo a respeito deste assunto. Tá olhando pra mim, por quê? É uma indireta. Muita gente, Muita Cauane. gente é bem dramática. Ai, que pecado. Não, brincadeira. Nós vamos falar sobre algo muito especial. Eu queria puxar um gancho aqui. Letícia acha que não tem nada a ver o gancho. Eu achei uma viagem, mas tá. Tá, vocês vão puxar o gancho nas duas? Pode Puxem puxar, vocês eu que não vi o acharam esse gancho. gancho. Eu não assisti o vídeo do gancho. Meu Deus do céu, então deixa. Não, é que saiu um vídeo polêmico, acho que na semana passada ou essa semana, sei lá. Sei eu. Enfim, daquela mulher que fala sobre que o homem ele não pode lavar a louça, que é a mulher que deve lavar a louça, a mulher que deve cuidar, e aí E tem energia feminina. tem a energia feminina, energia masculina. Então, essa é uma responsabilidade da mulher e que a mulher tem que evitar que o homem lave louça por causa Gente, não é a daquilo Lari que vai tá gerar. falando isso? Não, Foi a não, mulher o do vídeo? Eu falei do vídeo, que é o vídeo polêmico que saiu, tá? E aí, disso, a gente pensando, até sobre o que a gente poderia conversar sobre esse assunto. E do vídeo, nada. Do vídeo ficou bem difícil a gente conversar qualquer coisa. Mas fiquemos Tem pensando várias, aqui. esse vídeo tem várias camadas. Gerou É. reflexões. Enfim, já deu. Mas a gente ficou pensando sobre algo muito interessante, que na verdade eu acho que todas nós aqui, talvez Letícia não tanto. Não vejo muito a Letíciazinha. Ai, gente. Vejo sim. Vejo sim, que eu lembrei até de uma fala dela. Então, pronto. Que é Até eu sobre... quero saber agora. É isso que eu falo, Fala. C-U-L-P. Por essa votação eu esperava. Cara, C-U-L-P-A. vai, aquela que eu vou botar na reta a equipe, tá? Bota aí o pedacinho da Cauane, trazendo algo muito especial com C-U, deu uma pausa, L-P-A. Mas sabe que é bem interessante isso que a Lari falou dos cursos, né? Parece que, assim, existe um mercado que se aproveita de uma coisa que a mãe tem, chamada C-U-L-P-A, culpa. A mãe... Eu quis enfiar. Eu parei no seu. Por que eu falei isso? Eu acho que eu quero ser... Eu acho que eu quis enfeitar ser podcaster. Ai, Deus. Ai, você vai fazer xixi. Corta isso, pelo amor de Deus. Por que eu fiz isso? Calma, vamos recuperar. Ah, eu acho que eu quis dar uma ênfase. Sim, foi ótimo. Pra quem calcula rápido, foi ótimo. A Larissa regalou. Ai, Deus. Misericórdia. Tô até com calor. Enfim, C-U-L-P-A. Culpa. A mãe tem muita culpa. Porque eu e a Larissa jamais poderíamos ir pro Soletrando, aquele programa. Não, verdade, porque do a gente Luciano não Huck. conseguiu Pegar ser no o ar. LPA. Não. Eu fiquei no CU e acabou por ali. Soletrando que é pra dar ênfase. Entendi, Claro. claro. Esse era o objetivo. É o episódio sobre maternidade, inclusive. É. É, nem Acho sei. que é. A Cauane lembra de tudo. Ela Não tem tenho certeza, na verdade. Arquivo.
E hoje nós vamos falar, então, que eu falei, misturando o CU, misturando o vídeo, misturando todas as coisas. Nós vamos falar sobre culpa feminina, que isso é coisa que pega muita gente. Efeitos sonoros no Pode Nossa. Uma mulher chorando, se Sonoplastia. sentindo culpada. Pra quem tá ouvindo no podcast ter uma experiência. Pra quem não tá assistindo, ter uma experiência mais sonora. Entendi. Entendeu? Sim. Tudo pelas Mas mulheres. assim, deixa sem, a gente segue sem, que eu acho que daí a gente segue, vê. segue. Mas Ai. a pergunta, eu acho que não quer calar aqui, é se existe culpa, muitas vezes, nas costas das mulheres, sejam em qualquer área aí que nós possamos falar, profissional, na vida com Deus, na maternidade, que é muito comum, no cuidado, no zelo com a sua casa, família, com ela mesma. Existe várias questões, várias áreas que a mulher pode se sentir culpada, sendo ela tendo culpa ou não, né? Porque às vezes ela não tem culpa nenhuma, mas ela se sente culpada. A pergunta que não quer calar é: quem está cobrando esta mulher que ela tem se sentido culpada? Dá pra gente conversar um pouquinho sobre isso? Eu acho que a galera que pergunta e fala... Não, o que eu ia falar... Podem ter questões lá que o chefe tá cobrando, o marido tá cobrando. Mas vocês não acham que, na maioria das vezes, de fato, é outra mulher, que é aquilo que a gente tava conversando nos bastidores aqui? Cal, se quiser falar sobre isso. Então, acho que, até falando um pouquinho de mim, assim, antes de entrar nisso para introduzir, antes da maternidade, eu não tinha muito problema com culpa. Assim, até mesmo quando eu pecava, eu era rápida para entender que Jesus me perdoou e seguir em diante. Eu nunca fui uma pessoa que ficou assim, me martirizando, me culpando. Não é uma coisa que eu tinha, assim, de dificuldade. Levava por muito tempo, né? Isso. Fui perdoada, errei, continuo. Claro, né? A gente sente, né, aquele remorso, arrependimento, mas não era uma coisa assim que... E eu lembro que eu ouvia muito esse discurso por muitas amigas serem mães. Porque nasce uma mãe, nasce a culpa, e eu me sinto culpada. Eu falava, gente, que drama, não precisa, eu não sinto isso. E já na gravidez, assim, eu ouvia, me culpei porque eu comi uma coisa que não podia ter comido, porque eu tô grávida. Eu não sentia isso. Eu comecei a sentir, comecei a entender esse discurso depois que a Annalise nasceu, porque eu comecei a ver esse sentimento me visitando. Eu sentia uma coisa ruim, e aí eu parava pra analisar, pra identificar. Pô, isso é culpa, sabe? Isso é uma coisa nova pra mim, que eu tenho começado a sentir em diferentes situações mais agora. E da onde vem essa culpa? Eu acho que, assim, é muito... Um pouco vem de nós, um pouco vem da cobrança das outras mulheres, outro da sociedade. Às vezes é uma culpa verdadeira também, porque existe a culpa falsa. Tá falhando mesmo, né? Exato, tá falhando mesmo. Existe a culpa falsa e a culpa verdadeira, né? E... Enfim, eu acho que isso que você falou, eu tava ouvindo na rádio hoje, vindo pra cá, a mulher falando assim, quando vai uma mulher no barzinho, tal, e deixa as crianças em casa, geralmente é outra mulher que aponta e fala, né? Você deveria estar em casa, cuidando dos teus filhos, o que tu tá fazendo aqui, curtindo, tal. Então, hoje as mulheres têm discutido muito sobre isso, sobre que quem gera culpa na outra mulher é a própria mulher. Até porque os homens, às vezes, estão nem aí se tu botou o teu filho dormir cedo ou tarde, se tu deu açúcar ou não deu açúcar. É um papo muito de mulher, né? Que tu olha e fala, nossa, mas eu não faço isso com meu filho, e ela tá fazendo. Então, assim, acredito que é muito potencializado pelas próprias mulheres mesmo, né? Mas é um sentimento real. E quando eu postei esses dias no Insta, que eu tava com um sentimento de culpa por alguma coisa, me perguntaram numa caixinha de pergunta, eu fiquei assustada que lotou o direct, assim, falando, nossa, eu sinto muito isso. Tem até uma mulher que tem filhos bem mais velhos, e eu falei que eu me senti culpada por alguma coisa, acho que eu tinha ficado um tempo longe. Lembrei. Eu tinha ido fazer massagem e deixei a Annalise com o Geise, e saí com o coração apertado, como se eu estivesse fazendo algo errado. Tá deixando ela e curtir a vida, entendeu? Não tava indo trabalhar ou no médico, tava fazendo um capricho, uma coisa que não era uma necessidade. E aí uma mulher falou assim pra mim, ela com os filhos grandes, crescidos, ela falou,
olha, desculpa te falar isso, mas essa culpa só vai aumentar, tá? Meus filhos estão grandes, estão crescidos e eu continuo sentindo isso. E eu falei, gente, eu achei que era uma coisa que a gente sente quando é bebê, tal, quando tá se adaptando. E aí uma outra menina solteira me mandou uma mensagem, Cal, isso vai passar, é porque ela é pequena. Daí eu fiquei, como que é? Eu não sei como é que é pra vocês, né? Mas aquela mensagem dela me deixou, acho que tem muita gente que sofre com isso. Muito. Eu acho que é uma coisa muito profunda, porque a maioria das vezes, quando se fala de uma culpa falsa, porque como você falou, né, tem a verdadeira falsa. Quando tem a verdadeira, a gente ainda tem uma saída. Então, vou lá e vou resolver, ou por mais difícil que seja, vou me disciplinar, ou vou trocar X por Y, ou vou, sei lá, mudar minha rotina, enfim, resolver a situação. E aquilo vai sanar essa culpa. Mas quando é uma culpa que, por exemplo, uma hora você vai voltar a viver, né? Você tem que viver, na verdade, porque senão... Para ser uma boa mãe, inclusive. Para ser, exatamente. Né? Então, quando é uma culpa nesse sentido, é uma coisa que é difícil de resolver. É muito difícil de resolver. Pô, você vai resolver como? Eu não tenho o que fazer. E assim, mas quando a Annalise, por exemplo, estiver grande, ela vai dizer, capaz, mãe, pode ir. Mas aí vão ser culpas em outras esferas, porque... na criação, por exemplo, a gente tá falando de maternidade, né? Em casa, assim, os meus filhos um tem vai fazer 11 e o outro 13, né? Vai fazer 13 agora. São grandes, nem querem mais estar comigo. É bem engraçado, a Letícia deve passar um pouco isso. Do tipo assim, vamos no shopping, vamos com a mamãe, não sei o quê. Ai, não, mãe, vai vocês, até eu quero escutar meu jogo alto, eu quero fazer minhas coisas. Então, assim, já nem querem, mas daí eu começo... vai para outras esferas, assim, na maternidade. Por exemplo, se eu vejo que aconteceu alguma coisa na escola, eu percebo, puxa, eu não ensinei. Eu acho que foi porque eu falhei quando ele era pequeno. Eu acho que isso é reflexo de coisas que eu não consigo mais voltar atrás. E talvez, voltando atrás, eu faria a mesma coisa porque não tinha outra forma, sabe? E o que eu quero dizer? São coisas que eu não tenho o que fazer, não vai resolver, mas isso massacra de uma forma terrível. E assim, eu acho que os homens também têm seus sentimentos e também amam como pais, mas não é a mesma coisa, assim, né? Não é o mesmo... É que eu acho que é assim, ó... Que eu tava ouvindo vocês e tava pensando, né? A culpa, ela é originária da própria queda do homem. É uma consequência do pecado, né? Então, assim, é como se a gente, a partir daquele momento do pecado, a gente já nascesse com uma marca da culpa, né? A própria... vergonha. A vergonha, né? Todo o processo ali. O que acontece é que isso acaba sendo maximizado pela própria estrutura social, entendeu? Eu acho que... Por que os homens sentem outros sentimentos que também são consequências da queda com muito mais força do que o sentimento da culpa? Culpa não é uma coisa que talvez os homens tratem numa roda de conversa, até podem sentir em certa medida, mas não é uma questão. Por que é maior para as mulheres? Porque eu creio que socialmente se desenha uma expectativa em torno da mulher. Então, é um sentimento originário da própria queda e que acaba maximizando, crescendo, se tornando algo muito grande em função do papel social. E tanto é realidade, por exemplo, a Cal ali. Quando eu não tinha Annalise, eu não sentia tanta culpa. Passei a ter quando eu tive Annalise, porque agora tu desempenha um outro papel social que carrega em torno dele uma série de outras coisas que antes tu não desempenhava. Então, eu acho que é como a gente absorve também o papel que a gente tem na sociedade. Então, eu acho que tem a ver... Não é que a culpa é sempre igual, mas à medida que a gente vai conquistando posições sociais e como a gente interage com isso, é que vai determinar o quanto aquela culpa é grande ou não tão grande pra gente. Letícia falou bonito, agora parece uma socióloga. Merece um Desculpa, corte. né, pessoal? Merece um corte esse momento aqui. Mas eu acho que também tem muito a ver com o outro, né? Quando tem uma relação com o outro. Por exemplo, eu não me sinto tão culpada por não estar comendo bem, por não estar indo, não sei, talvez no exercício físico e tal, porque tem a ver comigo. Mas vai quando te envolve... prejudicar somente. Tá, mas aí, talvez, pra ti isso não seja um valor muito grande, entendeu? Existe uma pressão, mas talvez essa pressão pra ti não seja algo que bate muito. Pra outra pessoa, talvez seja
mega problema. Acho que tem a ver como a gente interage com a pressão do meio. Tem meios que exercem uma super pressão, né? Por exemplo, se tu teve, sei lá, tu vem de uma família onde as mulheres eram super... Entendi. Você Faz entendeu? sentido. E tinha que fazer faculdade. Tinha que fazer... Então, aquilo pra ti é um Ou que problema. são mulheres magras e tem uma Que não é, entendeu? Então, aquela se entendi. sente pressionada e pra ela é uma super culpa. Entendi. Talvez pra outras não. Tem muito disso, assim, quando a menina ali tá se descobrindo no sentido profissional, que faculdade ela vai fazer, a família toda de médico, e ela é a única que quer fazer artes cênicas, né? Sim. Quer fazer alguma Daí é coisa uma assim que super vai para um culpa, né? outro lado. Tem muito disso, porque aí às vezes, em nome da culpa, você muda as tuas decisões, as tuas escolhas, tenta até ser quem tu não é, fazer o que não deveria, porque você não quer lidar com esse sentimento e você vai cedendo, vai cedendo. Não, isso é muito interessante. Por exemplo, você pega na área da amizade mesmo. Puxa, eu conheço várias pessoas que, assim, se deixam ser atropeladas porque se sentem culpadas numa amizade de não suprir a outra pessoa, por exemplo. Então, ela precisa suprir aquela outra pessoa. Então, ela... Enfim, eu tô com uma pessoa na cabeça em específico, mas o que eu quero dizer com isso? Existem várias áreas que, assim, a gente acaba nem sendo nós mesmas, Exato. porque a gente tem se sentido culpada. E aí isso gera um negócio gigante dentro de nós, porque daí é aquela coisa. Eu tenho que ser aquilo que eu devo ser, e só que isso vai me acarretar mais culpa. Por exemplo, filhos. Nós temos que frustrar os filhos, certo? A gente tem que dizer não. Eu tenho que dizer não para comprar um chocolate pro Zion, mesmo que eu tenha dinheiro para isso. Por quê? Porque talvez eu sempre vou ter lá um troco para comprar um chocolate. Mas o que eu preciso ensinar é que nem sempre ele vai ter o que quer, certo? Então, existem várias frustrações. Eu preciso, sei lá, dar um presente. Sei lá, o Zion tem uma coisa super legal. Quando ele é pequenininho, eu tenho que dizer, agora você vai compartilhar o seu bem. Mas é meu. Sim, é verdade, é dele, mas... Agora você vai emprestar, porque acima de agradá-lo, eu preciso entender que eu preciso frustrar para que ele entenda que mais tarde ele vai compartilhar na vida profissional dele, ele vai compartilhar nas amizades e assim por diante. Então, a frustração, ela é muito necessária. A disciplina com os filhos é uma frustração, porque você não quer dizer a ele que você eu vou usar essa frase, né? Mas é má suficiente que tem que disciplinar. Então, sempre vai ter que ser frustrado. Só que o que acontece? Quanto mais eu frustro fazendo aquilo que a própria Bíblia diz, não para várias coisas, mais aumenta a minha culpa. E por isso que pessoas não frustram, porque não querem se prejudicar e aumentar a sua culpa. Na maternidade, por exemplo, como eu falei, com amizades. Então, não frustro a minha amiga, mas aí eu vou aumentando, então, a minha... deveria frustrar, porque isso cancelaria a minha... aliás, faria o certo, mas isso aumenta a minha culpa. Então, a frustração, ela faz parte de entender que nós vamos precisar fazer. Isso dentro de casa, por exemplo, pessoas que são mulheres que, tipo assim, precisam, se sentem melhores, mulheres, se a casa tá um brinco, se tudo tá certo, mas aí tem que trabalhar, tem criança, tem não sei o que, se sentem culpadas. Precisa estabelecer um ritmo que talvez vai frustrar o seu marido, que vai frustrar a sua amiga que faz melhor que você. Vai te frustrar. Vai te frustrar. Mas isso é necessário. E só que isso aumenta a culpa, né? Então, como administrar essas duas coisas, né? Eu penso assim, que é muito de você. Quando é uma culpa verdadeira, vamos separar aqui, né? Quando é culpa verdadeira, arrependimento, confissão, pede perdão, muda de atitude. Mas a gente tá falando mais aqui, acho que de culpa falsa mesmo. Esse sentimento que nos invade e a gente não tinha como fazer outra coisa e tem que fazer aquilo mesmo. Acho que uma saída, pelo menos comigo... Eu tenho que ficar exercitando a minha mente em pensar por que eu tô fazendo aquilo e quais os benefícios daquilo que vão refletir naquilo que eu não quero machucar. Meus filhos, meu marido, meu ministério, meu trabalho, enfim. Por exemplo, sei lá, tô me sentindo culpada porque precisei deixar minha filha por um momento para ir fazer a unha. Esse tipo de coisa mais supérflua, assim,
culturalmente falando, né? Não, mas espera, se eu estiver bem, isso é importante pra mim, porque se eu estiver bem, a minha autoestima, eu estiver bem comigo mesma, vai refletir na minha filha, vai refletir na minha conduta, vai refletir na minha casa. Sabe assim, esse exercício mental, ele precisa ser intencional, porque senão você, né? Eu tô me sentindo culpada de deixar minha filha na escola, ou deixar minha filha com a sogra, ou deixar minha filha com a babá, qualquer lugar, porque eu tenho que trabalhar. Eu tô muito mal de ter que trabalhar. Você precisa trabalhar, porque se você não trabalhar, você não vai ter dinheiro para poder comprar, por exemplo, as coisas de sobrevivência para tua filha, teu filho sobreviver. Então, é nisso que eu vou exercitar a minha mentalidade. Não, eu não tô indo trabalhar porque eu odeio meu filho, odeio minha casa. Não, eu tô indo trabalhar porque é uma necessidade e eles vão colher disso. Então, é um exercício que a gente tem que fazer até meio que óbvio, né? Tipo, nossa, mas é óbvio. Mas é que o sentimento invade tão grande que às vezes a gente precisa não só a gente ficar repassando esse texto na mente, como precisa de pessoas que vão... Não, como pra mim, muitas vezes foi necessário. Não, calma, mas isso é preciso, porque através disso você vai conseguir desenvolver isso e aquilo, porque é a única forma. Não sei se vocês veem outra saída. E eu entendi, eu concordo. Só que existe, eu acho que um degrau mais difícil de pisar. Que é, por exemplo, em algum momento... porque o que é a culpa? É você... olhar, vamos pegar essa situação da Annalise, né? De você não frustrar na Annalise que ela, nesse momento, não é a mais importante, mas sim minha unha. E sim eu. E aí, é isso que a gente não quer entrar em cogitação. Só que, de fato, em vários momentos, ela não vai poder ser a primeira. Porque talvez vai ser uma viagem, comemoração de casamento. Entendi. E que não vai ser benefício pra ela, embora ela vai receber respingos disso, de que o casamento tá bem, tá feliz. Mas quando eu falo sobre a frustração, é justamente dizer... realmente, agora, nesse momento... Você não é o centro das atenções, não é por você. Não é por você, é por mim, é pelo eu e meu marido. É pela igreja. Exatamente, é pela igreja, é por Jesus. Então... esse nível de frustração que a gente... Isso é necessário, extremamente necessário, porque nem tudo que eu faço que pinta é pra mim, mas eu tô pensando que no fim é pra você. Mais uma vez a gente não consegue frustrar e mais uma vez a gente tá tentando amenizar a culpa. Mas, por exemplo, agora ela ainda depende muito de vocês, é muito, muito dependente. Mas eu já cheguei na crise de dizer assim... Zay e Joshua, hoje vocês não vão com a mamãe e com o papai passear. A gente vai tomar um café, eu e o papai, você vai ficar na vovó. Mãe... Não, é importante. Tem a ver comigo e com o papai. Então, e eu falava pro Felipe, né? Não, amor, não. Vamos levar as crianças em outro momento, quando eles não estão. Não. Eles precisam ver que eu e você valorizamos o nosso momento, que não tem nada a ver com eles. É que eu acho que tem muito mais Só que é muito dolorido, né? Tem muito mais a ver com como eu me sinto com isso, o quanto isso é saudável em mim, do que com o ato em si. Vou explicar. Porque, assim, a interpretação das situações, por exemplo, uma criança, né? A gente tá falando de filhos aqui. Tem muito mais a ver como tu te sente com relação àquilo ou com como tu faz. Por exemplo, numa situação como essa, se tu, pra ti, tá tranquilo, aquilo ali pra ti, não, é o certo, é eu ter um momento com meu esposo, aquilo ali tá resolvido entre ti, é algo saudável, a criança vai absorver isso como algo natural. Agora, se tu faz a mesma coisa e tu fica te sentindo culpada, ou a criança percebe que tu não tá, ela não vai absorver aquilo como algo natural. Ela vai dizer, olha aí, ó, viu como tem uma coisa errada? Entenderam o que eu tô falando? Porque às vezes a gente fica muito pensando assim, como que a criança vai interpretar, né? Por exemplo, a gente vive uma vida pastoral, né? Então, os nossos filhos são criados, às vezes, dentro da igreja, dormindo nos cultos e tal. Se a gente interpretar isso como algo natural, algo saudável, a própria criança vai compreender dessa forma. Agora, se eu estou fazendo isso e estou o tempo inteiro me sentindo culpada ou comunicando que aquilo ali é algo que não tá legal, ou sei lá, a criança vai entender aquilo como algo ruim. Porque ela não tem uma visão de mundo prévia. Exatamente. Ela vai criar essa visão de mundo a partir daquilo que eu penso. Exato. E por isso, por exemplo, assim, eu vejo no Samuel e na Elisa, né? Quando eu tinha o Samuel, eu me sentia muito culpada de muitas coisas, né? Em função da nossa própria vida, né? Em vários momentos eu pensava, poxa, o Samuel podia estar, sei lá, tal coisa. Mas assim, eu comunicava a ele e tentava mostrar pra ele que aquilo era algo natural. Quando ele cresceu, e eu percebi que pra ele isso nunca foi um problema,
Eu acho que quando eu tive a Elisa, eu tenho uma diferença de 7 anos. Eu nunca tive essa crise com a Elisa. Porque eu já tinha experimentado isso e percebido que ele tinha entendido que aquilo era uma coisa normal. Então, pra Elisa, eles nunca se sentiram, nunca requereram nem nada, porque eles entenderam que isso é algo normal, que a vida deles é assim. Então, eu acho que tem muito a ver também como a gente se sente, como a gente comunica o que a gente tá vivendo, né? Eu entendo. Só que acontece que muitas... Ela tá só no entendo, mas discorda. Não discorda. Eu acho que amplia a discussão. Mas, por exemplo, vai ter momentos, e teve, pelo menos comigo, de situações que eu não soube comunicar e nem pra mim era claro, mas racionalmente fazia sentido, sabe? Tipo, racionalmente faz sentido eu, sei lá, colocar as crianças em segundo plano ou, sei lá, sacrificar alguma coisa em prol da igreja. Faz sentido, eu sei que isso é certo. Mas é que é uma construção, não é uma situação. Não, é eu entendo. uma construção. Mas eu quero dizer assim, por exemplo, nessa situação, o que eu devo fazer então? Então, eu abraço os meus sentimentos e então não vou saber comunicar, não faço? Ou faço, mesmo que eu não saiba comunicar, mesmo que isso seja doído pra mim, enfim, mas vamos fazer, porque tem que ser, porque é assim. Eu digo porque eu sou muito culpada, muito, com várias situações. Várias coisas eu fico tipo, ai meu Deus, será que isso não é reflexo disso? Será que eu... Poxa, parece que eu errei a vida inteira, né? E os meninos são super bonzinhos e tal, mas às vezes eu fico... será que eu não traumatizei as crianças? Ai, meu Deus, será que aquela vez que eu tava mal emocionalmente, será que como eu reagia com as coisas também não prejudicou as crianças? Eu sou muito culpada. É que vai prejudicar, não tem... Não, sim, marca, né? Só que eu quero dizer assim... Mas eu não deixei de fazer. Embora eu estivesse culpada, que daí agora eu tô melhor, agora eu tô feliz, agora eu vou grudar nas crianças, e aí elas vão pra tudo comigo, e agora eu vou suprir tudo que eu não supri quando eu não podia, e agora... Isso também vai gerar culpa lá na frente, porque se suprir tudo também vai prejudicar. É muito difícil. Mas então o que acontece? Lá em casa tem uma pessoa chamada Lipão, que ele é muito neutralizador de tudo isso. Então, ele fala pra mim, me pega pelo braço, não viaja, não tem como. Agora a gente vai fazer isso e a gente vai fazer isso, ok? Eu falo, ai não, tadinho, amor, não, vamos dar. Não, mas a gente tem dinheiro. Não vou dar, não é tempo. Eu sei do que eu tô falando, pelas conversas que eu tive, eu senti que ele tá entendendo que tudo pode, qualquer coisa pode quebrar e pode... Tadinho, filho, mas ele quer, todo mundo tem, os amiguinhos têm, todo mundo tem, a gente pode... Não. Então, e aí eu tenho que comunicar, filho, não vai dar e tal. Então, assim, tem muita coisa que eu não gostaria de ter que lidar, mas eu acabo fazendo porque eu sei que é o certo e não porque eu consegui absorver e administrar bem, sabe? Sabe que isso que tu tá falando é um pouco do que eu queria dizer antes da diferença, assim, do homem e da mulher. Não tô dizendo que os homens não sentem culpa ou que não têm sentimentos, mas só contando um exemplo. Ontem mesmo aconteceu uma situação. A Annalise, ela tá indo na escolinha, um turno do dia, né? E aí ela, por enquanto, teve uma adaptação ótima. A prof até falou, orgulho da prof. não teve problema. Ela é acostumada com gente, né? Na igreja desde cedo e tal. Então, teve uma ótima adaptação. Assim, nunca aconteceu dela chorar. Eu sempre pergunto, prof, ela chorou? Me avisa quando chorar, eu quero saber, né? Eu quero estar por dentro. E não tinha ainda acontecido. Mas aí tem alguns amiguinhos em adaptação que choram muito. E aí, eu soube que ontem ela chorou, assim, bem desesperada. Ficou muito assustada, chorou por um bom tempo, assim, que não acalmava. Até quem me avisou foi a Julinha, que foi buscar a filhinha dela e falou, olha, a Annalise tá chorando muito, eu tô com o coração na mão, então eu tô te avisando. Daí depois a escolinha também me avisou. Eu li aquilo, gente, o meu coração, eu fiquei assim, ó, o meu coração foi pra boca, e eu, Geise, a gente precisa buscar agora a Annalise, porque ela tá chorando, e ele cantando, assim, Geise, agora tem trânsito, a gente tem que buscar, ela tá chorando. Mas é normal o bebê chorar, ela tá chorando, de boas, a professora vai acalmar. Não, é entrar em contato mesmo, ela tá chorando mesmo, bastante. A gente tem que ir. E ele assim, todo tranquilo, né? Era o nosso dia de folga, dele ainda foi, pegou as coisas, tranquilo, sem pressa. Eu vou pegar um Uber, eu vou sozinha. Meu Deus, a gente tem que apurar quanto tempo que ela tá chorando. E daí eu fui no carro e o Geise muito tranquilo, eu falei, olha, realmente, olha, tu nunca vai sentir o que eu sinto.
tu nunca vai sentir o que eu sinto. Ela esteve na minha barriga, Aí tu o não drama, sabe o que drama conexão do é início essa. do Pode Nosso. Tu não sabe que conexão é essa. Tu é um excelente pai, tu é muito conectado, mas a conexão que eu tenho, se ela tá angustiada, eu também tô angustiada. Sabe essa coisa de gêmeos? Que sente a mesma coisa. Eu queria expressar pra ele que a minha conexão com ela, e nesse momento ainda é muito, ela mama, é tudo muito comigo ainda, assim, né? Ela ainda... É que você é que vai talvez suprir ela quando chegar. Então você é a solução do mundo dela. Também, isso, é. Mas, tipo assim, ele não tava sentindo nada. Claro, um pouco preocupado, porque nunca tinha acontecido. Será que aconteceu alguma coisa diferente? A gente é um pouco traumatizado também por coisas que ela já passou, de saúde, assim. Mas, claramente, eu vi, cara, ele nunca vai sentir o que eu sinto. Não porque ele é um péssimo pai, ou porque ele não sente, mas porque é diferente a mulher. É diferente a mãe. Tanto que, bem como a Lê falou, né? Esse não é um assunto que aparece na roda de conversa de homens. É uma coisa que acompanha muito a gente, assim. E aí, ok, cheguei, ela tava, só pra concluir a história, ela tava bem, tava tranquila, assim. Mas foi mais um episódio que eu notei que o que eu sinto é muito diferente do que o homem sente. É uma coisa muito intrínseca, parece a maternidade, a feminilidade, é um... sei lá. Eu acho que tem homens com perfis diferentes, assim. Eu já conheço homens que são muito mais assim do que a mãe. Então, eu não sei se tem a ver com isso ou a personalidade. Eu não sei. Mas eu acho que também tem a ver com o equilíbrio, porque numa situação dessas, assim... claro, eu não tava lá, não tem como julgar. Tô julgando o que tu tá falando, né? Mas às vezes é necessário a pessoa dizer, não, só um pouquinho. Reorientar aquilo para que aquilo não tome uma proporção de desespero. Porque às vezes a gente entra numa coisa irracional, assim, sabe? Não, ela tá lá, tem alguém tá acudindo, ela tá chorando, mas assim, um minuto a mais, um minuto a menos. Se ele tivesse, agora para conversar, se ele tivesse nesse desespero, ele viu a mensagem antes, eu ia dizer, não, mas calma, pode acontecer. Porque tem uma questão de equilíbrio ali também, né? Porque senão a gente vai perdendo o controle. Eu acho que tem muito... Acho que quando tu falou lá atrás, né? Como que a gente faz para lidar com essa culpa? Eu acho que tem a ver com a nossa mentalidade precisa mudar. Eu acho que é uma coisa muito de compreender que, por exemplo, a gente vai errar sempre. Não tem... assim, é natural errar. É normal. Eu gosto muito de uma série que a gente já comentou aqui outras vezes, que é This Is Us, né? E assim, são três irmãos completamente traumatizados. Tu pensa assim, gente, a família foi uma desgraça. E na verdade não era uma família bem legal, eram pais bem legais. Todo mundo fez tudo o que dava pra fazer de certo. Ninguém, não tinha uma situação gravíssima. Sim. E tipo assim, aparentemente tu olha e deu tudo errado. Porque as pessoas, elas interpretam até os bons fatos e os atos que a gente tem bom como aquilo para aquela pessoa significou de uma forma. Então eu acho que a gente, como mães aí, levando para culpa materna, né, no caso os pais, a gente vai falhar, a gente vai errar, a gente vai ser motivo da terapia, a gente, né, enfim, mesmo sendo algo que seja maravilhoso, que aquilo para ti... Vão falar mal da gente na terapia. Não adianta. A minha mãe sempre diz, eu pago psicólogo para falarem mal de mim. Porque e isso não é só ruim. Isso é o que vai justamente compor a personalidade, o propósito e a história da pessoa, né? Tá sendo formada, constituída a partir dos erros e acertos dos pais também, exatamente. né? Até, por exemplo, uma das coisas que a gente conversava muito, né, com a Thelma, que é a psicóloga, né, que me acompanhou, meu Deus, a vida inteira. Algo muito especial, assim, que eu, no início, quando o Joshua nasceu, eu falava muito sobre ele. Que, na verdade, não era sobre ele, era sobre eu, naquele tempo que ele era pequenininho, né? Porque eu ainda estava tratando, estava começando a ir no psiquiatra, ainda, meu Deus, estava fazendo completamente tudo errado. Muito mal emocionalmente. E eu lembro que, assim, que eu ia para resolver as questões minhas emocionais. E o fim de toda a terapia era, mas e o Joshua? Projetava nele. Como ele vai ver isso? Como ele tá crescendo nisso, nesse meio? O que isso vai gerar nele? O que eu posso fazer para ser diferente? Porque assim, pouco importa eu e meu casamento e meu marido, eu não tava tão preocupada com isso quanto o que aquilo estava gerando nele, né? Os meus surtos, os meus enfim, tudo, né, que acontecia. Era o que aquilo estava crescendo nele. Então, como ele participou mais tempo disso do que o Zion, porque quando o Zion nasceu, ainda já era mais o reta final, então já estava sabendo lidar, já tinha diagnóstico, enfim, já estava
Eu acho que tava mais certo, assim. Ele não pegou tanta coisa. O Joshua não, já pegou maiorzinho assim, 2 aninhos. Então ele já via muita coisa. E a minha maior preocupação era ele. Era o que isso ia causar nele. Então, assim, eu tive que trabalhar até depois desse tempo, que eu já estava medicada, já estava melhor, já estava feliz, andando com Jesus. Eu tive que trabalhar isso, a questão do Joshua, porque sempre foi esse o maior problema. Porque eu me sentia muito culpada. E aí, o rebote disso tudo era errar com ele dali pra frente, na verdade. Que era o quê? Em outra área, que agora ele pode tudo. Eu vou estragar ele. Querer compensar uma falta que tu fez. Compensando isso, meu Deus, que estrago poderia ter sido. Entende? Estava tudo desregulado. Então, eu tive que aprender a lidar com o que aconteceu. E como ele vai interpretar isso? Vamos trabalhar daqui pra frente. Outra a compensação para mim, é a pior coisa que a gente pode fazer. Porque é uma tentativa de consertar errada. Eu acho que quando a pessoa tem culpa, ela tenta compensar. A compensação sempre dá errada. Não tem nenhuma chance de ser certa. Porque não é a mesma medida, né? Não é, e aí tu acaba distorcendo, enfim, né? É péssimo. Então, quem tem esse hábito tem que tomar muito cuidado, né? Compensar de várias formas, às vezes até brinquedos, até, enfim, né? Várias coisas. E aí a gente vê coisas acontecendo, a gente só falou de maternidade, Mas é uma solução, né? Que muitos encontram pra culpa. Mas é terrível. Aí que tá, é uma saída, né? Exatamente. Que as pessoas acham que dá certo. É terrível isso. Aí a gente vê crianças, por exemplo, a gente tá falando só de maternidade, parece, né? Mas a gente vê crianças... Não, mas eu acho que reflete em outras áreas também, né? Por exemplo, a casa. Enfim, acaba compensando e aí você estraga todo o resto, né? A criança aprende a manipular. Exatamente. Você tá ótima, porque agora... E o resto, né? E aí, enfim, o que eu ia falar? E aí ela falava muito pra mim, só desde o começo. Larissa, a forma que você precisa lidar é fazendo ele entender que você errou. Cara, isso foi a solução da minha vida pra resolver a minha culpa com os meus filhos. Que fácil, né? Porque a minha ideia era outra pra consertar isso, que era através da compensação. Então, agora eles podem todas as coisas, agora eles podem... Eu lembro que eu falava assim, ó, eles podem me machucar, eles podem fazer o que eles quiserem, porque eles podem. Como se, tipo assim, vai resolver alguma coisa. Mas pelo menos... eles estão bem, eu quero só que eles fiquem bem. E eu lembro que ela falava assim, não, mas tem uma solução mais simples pra isso. Diga a eles onde você errou. Permita pedir perdão e ser perdoada. E eles enxergarem em que um ser humano errou. ali, não só uma mãe. Exatamente. Né? E aí eles não vão... Quando eles forem viver a vida deles, ter autonomia, eles vão saber, isso tá certo, isso tá errado, independente de quem fez. Porque mãe e pai, quando agem, na cabecinha da criança, tá tudo certo. Por isso que a gente vê, por exemplo, casos de abusos de crianças, que nem a criança entendeu que tem uma coisa errada. Por quê? Porque é meu pai que tá fazendo. Meu pai sabe o que tá fazendo. O que ele faz é bom. Isso é um nível de autoridade. É assim que a gente enxerga uma autoridade. Por isso que a gente vê tantos abusos com pastores e ovelhas, né? Da parte dos pastores. Porque a ovelha vai olhar e vai falar... Gente, eu conheço uma história perto de mim, de uma menina... que não conseguiu identificar que o pastor estava dando em cima até o momento em que tiveram relação. Aí ela, meu Deus, tá tudo errado. E aí ela denunciou, foi... É manipulação, né? Então, porque você olha pra autoridade, seja pai e mãe, então nessa situação... E ainda se sente culpado às vezes, né? Exatamente. A pessoa que é... Sim, porque afinal ele tá certo, eu tô errada. E aí isso pra mim, assim, gente, mudou a minha história com os meus filhos. Porque... As primeiras vezes que eu fiz isso parecia tão estranho, mas aquilo era curador pra ele e pra mim. Então, como ele ainda... E ele parecia que não ia entender nada. E como ele entendia, com 2, 3 anos. Eu lembro de acontecer, tipo, um surto, porque eu ainda estava em tratamento e tudo mais. E ela me ensinou que eu tinha que abaixar na altura dele, chamar ele à parte e conversar e dizer... Eu errei quando eu gritei, eu errei quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo. E dar os detalhes dos meus erros. E me perdoe, eu vou mudar, eu quero fazer diferente. E eu lembro que, enfim, até criei uma história. Ela pediu para eu criar uma história sobre uma doença que eu tinha no meu coração. Então, quando acontecia... Para ele não associar que era com ele,
ou que era contra o pai ou contra ele, mas que tava doendo. Aí quando dói, surta. Então eu precisava tomar um remédio. E aí até teve uma situação, essa foi a história que eu contei pra ele, pequenininho, pra ele entender que fazia parte de algo que eu estava passando, que não tinha a ver com ele, não tinha a ver com a casa, não tinha a ver com o que eu falava, mas com uma dor. E eu lembro que até teve uma situação, assim, era um pouquinho maior, que ele falou pra mim, assim, eu surtei, enfim, fiz tudo errado. E aí ele falou pra mim assim, me chamou de canto, falou, mamãe, aonde tá o seu remédio? Porque daí era o que ia resolver. E aí, quando ele falou aquilo, eu não sabia se eu chorava ou se eu gritava de alegria, porque enfim ele entendeu que não tem nada a ver com o pai dele, com ele, com a minha história, com as pessoas que estavam. Tinha a ver com uma doença. Então aquilo foi tão bom para nós que ele cresceu entendendo: eu não estava bem, eu errei e eu preciso do seu perdão. E aquilo foi... E hoje eu olho pra ele, por exemplo, até conversando com a Thelma, né? Anos depois, ele tem 13 anos, ela fala sobre... Toda vez que acontece alguma coisa, que eu comento com ela, de qualquer outras situações, ela fala, Lari, você percebe quanto que o Joshua é saudável emocionalmente? Porque a gente foi adotando coisas de não compensação, mas de resolver as situações. Aquilo que estava errado, a gente fala que está errado. Aquilo que deu para fazer, deu para fazer. Lari, aquilo que não deu, não deu. Tu já conversou com ele? Porque hoje o Joshua conversa de igual para igual, assim, né? Ele sabe conversar sobre sentimentos, sobre situações. Tu já conversou com ele sobre isso, assim, no sentido de se ele lembra? Não. Não? O que nós tivemos uma conversa não há muito tempo, que foi nas férias, foi que eu perguntei pra ele, uma pergunta super profunda, uma criança de 13 anos, né? Mas eu perguntei pra ele assim, como mãe, o que eu errei com ele? O que ele percebe que eu errei com ele? Mas adolescente, né? Ai, mãe, que pergunta nada a ver. Não errou nada. O que eu vou saber o que você errou? Sei lá, não lembro de nada. Mas não especificamente, assim, eu né? pergunto direto pras crianças, assim, tipo assim, o que eu posso melhorar? Isso, esse tipo de conversa. Eu mas sempre pergunto, especificamente, sempre. Eu pergunto pra Annalise, tu é feliz, filha? Conta pra mamãe se tu é feliz. Culpada. E ela me Eu responde. sou dramática, né? Ela Mas me ok. E ela responde assim, ó. Ela faz essa careta agora. Mas é que eu jeito acho ela que, responde. voltando para aquilo que a gente tava falando, essa situação que a Lari contou é uma situação de culpa verdadeira. Quando tem culpa verdadeira, o caminho é arrependimento e correção, né? Não é o único caminho. Não adianta buscar compensação, não adianta outra. É arrependimento e confissão. Tu confessa, tu te Esse é o arrepende caminho. e muda de ação. Quando a culpa é uma culpa falsa, aí é transformação de mente mesmo, né? Daí tu precisa transformar tua mente e enxergar aquilo ali como Deus olha, né? Até tem uma música do Marcos Witt muito antiga, que eu cantava muito na minha vida, que é ele contando assim a música é como se fosse uma história, assim, ele contando que ele viajava, né, e que ele chegava nos lugares e que tava cheio, que as pessoas esperavam, então, e daí ele pergunta, o refrão é, por que eu faço? Qual será o motivo do meu coração? Por que eu tô fazendo isso que eu tô fazendo? Por que eu tô indo deixando a minha família? Daí ele fala, né, que deixou a família e tal, e daí ele mesmo responde, né, é por ti, por tudo que tu tem me dado, eu tô traduzindo, né, em espanhol, né? Então, assim, isso sempre era uma coisa que eu pensava, sabe, nessa música, né? Porque eu pensava assim, quando eu vou fazer alguma coisa, eu pensava, por que eu tô fazendo isso, né? E aí, é por Deus, eu tô fazendo por Deus. Então, automaticamente, a minha mente precisa estar transicionada para aquilo. Eu não posso estar entendendo aquilo como algo errado, porque eu tô fazendo por Deus. Por que eu faço tal coisa? Por que eu tô indo lá fazer as unhas? Por que eu saí e fiz uma viagem né, com meu esposo, vamos supor que não foi o caso, né? Por que eu tô fazendo essas escolhas, né? Então, eu acho que se perguntar o porquê e aí colocar a nossa mente no lugar certo. Algumas vezes é por Deus, algumas vezes é pela nossa família, algumas vezes, enfim, né? E eu acho que uma outra coisa, assim, que diferencia o quanto você é saudável ou não no lidar com essa emoção é se você é dominada por essa culpa. Porque uma coisa é você sentir a culpa e fazer o que precisa ser feito, outra coisa é você sentir a culpa e paralisar, deixar a culpa te paralisar, né? E isso eu percebo muito, assim, porque, por exemplo, esse dia que eu falei que eu fui fazer a massagem, era a semana do meu aniversário, até abrindo um pouco aqui meu coração, a Annalise tá quase fazendo 1 aninho, né? E nesse 1 ano, vocês sabem bem como é, né? Eu vivi pra ela, assim, ainda que me dividi muito no ministério, no trabalho, teve muita demanda, foi um ano, assim, ministerialmente, assim, muito
produtivo, agitado, então alguém tinha que perder. Quem perdeu? Fui eu, né? Perdi no sono, perdi na alimentação, perdi no cuidado comigo. Então, assim, eu queria dar pra igreja o que eu tinha que oferecer pro trabalho, enfim. Pro próprio Geise, né? Pelo casamento. Exato, pela casa. E em algum lugar tinha que perder, né? E foi um ano que eu me abandonei. E eu acho que isso é normal, natural, esperado, enfim, necessário, faz parte. Mas eu comecei a sentir, assim, por exemplo, até na minha saúde. Eu não sei se vocês percebem, eu emagreci muito, muito. E eu não quero estar assim. Pra mim, isso é um sinal de... Não é uma coisa que, eu tô fazendo dieta. Não, é um sinal de não tô bem. De saúde. Porque quantas vezes eu deixei de comer, não conseguia, né, dormir bem, comer bem, enfim, essas coisas assim. E aí, quando foi chegando ali perto do meu aniversário, nos meus tempos com Deus, tal, eu fui entendendo, cara, eu preciso retomar a minha alimentação, cuidado comigo, eu preciso retomar urgente. Enfim, isso. E daí eu coloquei na minha mente que eu iria retomar, coloquei no papel que eu iria fazer a unha de tanto em tanto tempo, que eu iria hidratar o meu cabelo, que eu iria ir no médico, que eu iria voltar a comer direito, fizesse chuva ou sol, que eu ia, o que eu pudesse eu ia retomar, cuidados comigo, assim. E a culpa vem, mas eu vou. Acho que essa é a questão, Perfeito. né? Porque é um sinal de doença. Não dominar, né? Exato, exato. É isso que você que tá Paralisar. ouvindo aí tem que tentar identificar, né? O que a culpa tá fazendo contigo. Porque a culpa adoece, né? Adoece Adoece, emocionalmente. com certeza. Adoece em vários sentidos. E aí você acaba, às vezes, até perdendo aquilo pelo qual você achava que estava perdendo e estava se sentindo culpada. Exato. Não, e eu tava Até pensando- só um parênteses rapidão, né? O salmista fala, Davi fala num salmo, né, que foi a culpa que dos fez com que os ossos dele, né, sentissem e o corpo dele gemia. Não era a tristeza nessa situação Sim, ali, sim, não era era a outro culpa. sentimento, era a culpa. E tanto que daí quando eu confessei o meu pecado, ele volta à saúde, né? Eu acho que tem um caminho, né? Primeiro a gente identificar, acho que se é uma culpa verdadeira ou se é uma culpa falsa, e aí trilhar um caminho para isso, porque o que acontece? Quando a gente tá numa culpa falsa e a gente se deixa dominar, a gente se afetam áreas que às vezes não estão nem relacionadas àquilo, né? A gente tá falando sobre maternidade, mas, por exemplo, quantos casamentos entram numa crise terrível e se afetam quando passam a ter filhos, porque a mulher entra numa loucura de culpa e que tem que suprir e não consegue e tal, e aí às vezes deixa o relacionamento com o marido de lado. Isso é muito comum, inclusive tem pessoas que usam, porque engravidou para salvar o casamento. Eu não sei de quem que é essa ideia, porque normalmente surgem novas crises quando se tem... não tá bem. Se não tá bem, é água abaixo. Então, assim, acaba afetando outras áreas na tua vida. Às vezes tu tá, por exemplo, quem se sente culpada de ir trabalhar, às vezes tá afetando até o trabalho, não consegue render, não consegue estar ali de forma plena. Então tu precisa entender que isso está te afetando. E o pior é que às vezes a gente quer, para não se sentir culpada, para não gerar um problema, a gente acaba gerando um problema pior do que se a gente tivesse feito aquilo de forma tranquila. Então, assim, analisar bem e aí tomar providências de não paralisar. Por exemplo, pessoas que têm um perfil mais metódico, nem sei se isso é perfil, mas pessoas mais metódicas se sentem muito culpadas. Eu conheço pessoas que, assim, têm crises de choro na área profissional porque hoje não cumpriu tudo que tinha que cumprir. E aquilo te define de uma forma e você entendeu que aquilo lá é você, entende? Não deu tempo, teve outras situações e aquilo te consome. Então são pessoas extremamente assim, tensas porque na área profissional ou na limpeza da casa Pessoas com esse perfil sofrem muito de culpa. Até mesmo porque elas são presas a uma forma de fazer aquilo. E quando você precisa mudar a forma, o método, Perfeito. elas sofrem demais, né? Por exemplo, eu limpo a casa somente dessa forma. Eu começo nesse pelo dia. Tem que ser toda Exato. sexta-feira uma limpeza pesada. Isso. E tem que ter Aí, esses produtos, eu vou começar não deu por na essa sexta-feira, parte. o mundo cai, desaba. Perfeito. Isso é uma grande virtude que a gente precisa desenvolver na vida, assim, e que quem tem é mais feliz. Flexibilidade.
É né? verdade. Porque as coisas saem do controle. O tempo A todo, gente né? cria idealizações, utopias que são sempre frustradas, muda a rota. É que a vida não gira em torno da gente, né? Exato. A gente gostaria muito, mas não Gira. acontece. Gira, sim. Vai Cara, se girar. tu não tem Não, flexibilidade, tu tem que aprender a vive lidar. frustrado. Vai se atravessar as coisas, vão acontecer, vai chover, vai molhar a roupa, vai dar Tem errado. que aprender a E lidar. tem que aprender a lidar. Senão é muito sofrimento. É demais, porque daí a pessoa fica sempre carregando uma culpa nova. Culpa porque não limpou, culpa porque não organizou, culpa porque não sei o quê, porque não levou. E uma outra coisa que eu acho importante também, e aí eu vou defender aqui quem é mais expressiva, às vezes julgado como dramática. Estão se Tá olhando. se autodefendendo, Eu né? vou A pessoa. aqui me autodefender. Vou defender aqui pessoas que eu conheço. Pessoas dramáticas e expressivas. Porque assim, ó, Fala, Gabriela. vamos lá, né? Em sua defesa. Enfim, esse é um termo muito específico, assim, de uma abordagem psicológica específica, mas que dá pra gente compartilhar aqui, ó. Porque tem gente que é neurótica histérica e tem gente que é neurótica obsessiva. Outro dia a gente fala mais sobre isso. Mas tem pessoas que sofrem de pensamento. Essa culpa é uma culpa interna. Então eu fico pensando, meu Deus, eu não devia ter feito isso, e fico me martirizando eternamente, tudo calado, tá? Calado, não, na grande maioria das vezes não se expressando. Não é assim tão determinista, mas é só um exemplo que eu quero dar. E ela sofre essa culpa se remoendo. E tem gente que aí sofre essa culpa se expressando. Sabe assim? Bem neurótica, histérica mesmo, esse estereótipo que a gente tem de uma pessoa histérica. Meu Deus, eu não devia estar fazendo isso, eu tô muito errada, meu Deus, meu coração tá apertado. Ok, são duas formas de lidar com a culpa, mas existe um ganho aqui na histérica, que é colocar Consegue pra se fora. expressar. Exato. E como isso é importante, como isso é saudável. Até pra alguém ajudar a botar num rumo, né? Também, e pelo simples fato de expressar, né? Que é poderoso por si só, assim, você coloca Só de aquilo falar pra já- fora. Isso, e aí o que é dito em Organiza. palavras não vira doença corporal. Mas, por exemplo, quanto mais eu falo, mais eu vou criando um monstro. Tem hora que o Felipe fala, para de falar disso. Para, não tem mais o que fazer, é o que é, vamos mudar de assunto. E isso me alivia. Mas eu acho que depende também muito da situação, né? Mas também, às vezes, ficar pontuando isso também é uma doença mesmo, né? Eu Não, acho não, que não depende falar é uma do doença, que é um- falar, né? Você tá falando num tom de confissão, de desabafo, de expressividade, Isso aí. ou num tom de construção de uma coisa pior que pode acontecer. Acho que também depende disso, assim, né? Mas sempre a fala é uma ferramenta de ajuda. Porque no teu caso houve uma intervenção do Lipão que te ajudou. Porque Mas se poderia tu que estivesse sofrendo acontecer. sozinha, tu ia fazer essa reflexão reflexão- interna e não ia ter ninguém de fora dizendo para. É. Tu não ia conseguir dizer pra si mesma para, né? É porque eu falo demais. E eu sei que isso me prejudica. Então, não consigo definir agora, mas... Enfim, eu fico sentindo. Daí eu preciso falar de novo. E aí eu falo com outra pessoa. Daí a pessoa dá outra opinião. E agora eu quero falar com outra. E aí eu falo... Eu falei com a Lê. Ela falou que isso, que isso, que... Eu preciso estar falando isso. Eu sei que isso aí vai mexendo dentro de mim, entendeu? Vai potencializando. Vai no teu potencializando. caso. Mas acho que não é a mesma... A gente tá falando de duas coisas diferentes. Eu acho que o que a Cal explicou ali é a forma como a gente fala. Eu acho que tem vezes que a gente vai falando no sentido assim de potência mesmo, né? De gerar aquilo ali aumentando, vai efervescendo aquilo ali. E às vezes não, às vezes é de desabafo mesmo, né? Eu acho que são duas coisas formas diferentes de falar, né? É isso! Meu Deus, hein? Um assuntinho desse aqui. Ficou o que? Um negócio desse aqui? Mas nunca é um assuntinho desse aqui, amiga. É Nunca. um assuntão. Assuntão. Se você se sente culpada, coloca nos comentários. Eu queria muito que vocês trouxessem nos comentários algo muito especial, que é, de fato, qual área da sua vida você tem hoje se sentido culpada. Compartilha com a gente. A gente sempre lê os comentários. E isso é muito legal. A gente pode interagir e até poder se compadecer com você, dizer eu também, sai dessa, não viaja, qualquer coisa assim. Mas é muito legal a interação de vocês. Então, se vocês chegaram até aqui, coloca nos comentários qual área
da mulher culposa, Mulher culposa. sem intenção de matar. Não, qual área você tem se sentido culpada hoje? E a gente vai estar lendo tudo. E se você não comenta, não curte, não compartilha compartilha. e não assistiu os outros Vamos lançar uma episódios, culpa na pessoa. culpa sobre você nesse momento, viu? Porque você tá Maldição da maldição culpa. Que horror. É isso, gente. Eu acho que é legal, né, a gente falar isso também, de compartilharem. Eu vejo que é legal o engajamento, as pessoas comentam, mas, nossa, assim, mandar para outras pessoas, até quem não é cristã e vai estar ouvindo uma perspectiva cristã sobre esses assuntos, né? É isso. Mandar pro E povo. toda mulher conhece uma outra mulher culpada. É. Então, esse é um bom Manda lá no conteúdo para você compartilhar aí nos grupos de WhatsApp, grupo das mães da escola. Vai ser legal. Verdade, boa É ideia. isso, gente. Valeu, Valeu, o papo gente. de hoje. Valeu. É Valeu. isso. Deus abençoe vocês e até Tchau, o próximo tchau. Pod Nosso.